Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. Sejam muito bem-vindos, está no ar aquele momento mais aguardado aí da semana. Como é o nome do programa, Dona Maroca? Hora da massa! Pode ser, não é hora da fofoca, né? Mas tá bom, Dona Marocas sempre com uma gracinha, uma gracinha. Ela não é Hebe Camargo, ela tá sempre com uma gracinha. Com Dona Marocas nhoque. Janarras lasanha. Boa! Vamos engordar bastante. Júlia Minta miojo. E Jorge Barbosa canole. Tá de olho no canole de Jorge Barbosa. Variar um pouco as massas, né? Pois é que tem tanta massa pra gente comer, né? Nos hoje em dia tem espaguete, tem, como chama aquele que faz com a, quer dizer, que a gente, quando você vai pro sul, você come bastante, é o ravioli, né? Que você faz aquela sopinha com ravioli, né? Sim, 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 mas... E aí, povo, considerações iniciais? Olha, eu não tenho nenhum problema, eu não tô de dieta. Muito bem. Jorge Barbosa? Ah, gente, o que a gente pode falar? Pô, massa, né? Olha, eu acho que massa é uma coisa nos dias de hoje tão bacana que ela ganhou muita versatilidade, né, gente? Que você pode comer ela, servir ela quente, né? Como você pode também servir fria, como uma salada, né? Aqui em casa, de vez em quando, a gente faz ela, né? Tipo uma salada com macarrão, né? Maionese, saladas de legumes, franguinho desfiado, uma opção dela fria, né? E os quentes que a gente já tem tradicional, com molho ao sugo, molho bolonhesa, né? É, isso aí. Vamos então começar a nossa fofoca? Ah, a gente começa de um jeito meio triste, né, Jean? Eu vou te falar, a última notícia que eu tive vamos já falando, né, de Araci-Barabanian, foi ela tirando foto com a Cláudia Raia, com o filho da Cláudia Raia, Bom, né? inclusive nós demos aqui na hora da fofoca, né? E, gente, quando eu fiquei sabendo do falecimento dela, né, que eu tava na escola, nossa, sim, ela estava tratando de um câncer, né, câncer de pulmão, né, 83 anos, né? A gente fica meio assim, que você fala, nossa, gente, meio pego de surpresa, né? Então, na verdade é o seguinte, eu tenho detalhes aí de como foram os últimos momentos de Araci Balabanian, inclusive quem a visitou, né? Porque ela faleceu aí aos 83 anos, ela que é a intérprete aí de personagens icônicos como Dona Armênia, eu vou colocar tudo na Chon. Você lembra da Dona Armênia, Dona Marocas? Lembro sim, uma personagem famosa de originalmente de Rainha da Sucata e depois reaparece em Deus nos acuda. Isso. E aí depois teve também a Cassandra, né, do Sai de Baixo, que não tem nem o que falar. Mas a Araci, ela foi diagnosticada há 10 meses com câncer no pulmão. E há 2 meses atrás, a situação dela piorou. E ela começou a fazer sessões de radioterapia. A empresária dela, Cristina, deu uma entrevista na Rede Globo falando que na sexta-feira, antes dela falecer, ela piorou, ela precisou ser internada na Clínica São Vicente. E ela estava respirando com a ajuda de oxigênio, tá? Apesar do estado difícil dela, ela teve até uma passagem bonita, porque ela estava lúcida, a todo momento lúcida, brincando com todo mundo. E olha que interessante, ela, no sábado, ela recebeu a visita da atriz Julia Lemets, de quem ela é grande amiga, que ela tinha amizade com todo mundo. E no domingo, Tony Ramos foi visitar ela, né? E lembrando que a Araci era a madrinha do casamento do Tony Ramos, olha só. Que coisa, né? Você vê? E aí, os médicos, quando disseram aí que era questão de horas, né, o inviável entrou naquela
estado de cuidados paliativos. A própria Aracy falou assim: bom, já que eu vou partir, eu quero partir ouvindo música clássica. E ela faleceu ao som do bolero de Ravel. Olha que interessante, ela escolheu até a trilha sonora que ela gostaria de partir. Lembrando aí que ela não teve filhos, mas todo mundo gostava muito dela, e Jorge bem especificou. Quando todos tivemos a notícia, todo mundo ficou meio chateado, porque era uma figura que todo mundo meio que esperava, assim, né? Uma figura querida do grande público, né, Jorge? Porque como a gente fala, quando a gente fala de Aracy Guarabara, não tem como não lembrar de Dona Armênia, porque ela era de origem armênia, e ela trouxe muito dessa coisa da Armênia, né, na, na, né, na versão cômica, aí nesse personagem tão bem-humorado, né, mas assim, ela tem outros personagens que nem em casa a gente estava comentando da Cor do Pecado, que ela fazia Germana, né, Sim, ela participou governanta. ela fez o remake de Saramandaia, que o marido dela não tinha cabeça, lembra? Isso, ela fazia Eponina Camargo, Dona Pupu, né? Então. Então, a Cheia de Charme era fazer a Maslova Tilamã, lembra? A Dona Maslova, que era dona Sim. da casa, aquela confusão toda, né? Então, assim, ela tem assim, várias novelas, assim, várias coisas, né? Ela, assim, em 2018, ela fez Malhação Vidas Brasileiras, que fazia Janete Cavaco, né? Algumas participações que ela fez, né? Ela fez também a Filomena Ferreto de A Próxima Vítima, a É, matriarca da família Ferreto, lembra? sim. Então, gente, se você começa a ver, é uma pessoa que ela sempre fez muita coisa, né? Muita, muita, muita. Então, gente, o que que a gente pode falar para você? Então, É né? aquilo que você Quantos fala, eu acho que a atriz morreu, mas os personagens vão ficar vivos aí. a obra, né? A obra Reprises, né? fica, né? Isso, as reprises do Sai de Baixo. O Sai de Baixo é um programa que acabou já faz mais de 10 anos, e é um programa que vira e mexe, você vê reprise dele, vê ele no TikTok, vê ele no YouTube, vira e mexe, você vê a reprise do Sai de Baixo. Então não tem muito como não gostar do Sai de Baixo, não é verdade? Sim. Assim, como a gente sempre fala aqui, né? Que nesse momento, né, os amigos, os familiares, fãs, colegas de trabalho têm muita calma, tranquilidade, equilíbrio, né? Que é uma grande perda aí de forma geral, né? Sabe o que acontece, Jean? Eu acho assim, alguns artistas, quando a gente fica sabendo que ele tá doente, a gente meio que espera, né? Assim, não é que a gente está desejando a morte da pessoa, vamos deixar isso bem claro. Mas assim, parece que assim, quando a pessoa fala, você fala, teve um ali. E era assim, parece que a gente não tinha essa notícia, né? Tava doente, não chegou essa informação pra gente, né? A Ah, mesma mas coisa é hum, agora a morte também do marido da Marieta Severo, né? O ator e diretor, o Alderban Freire Filho, né? Que faleceu nessa quinta-feira, né? Quinta-feira não, desculpa, nessa quarta-feira, né? então, só que na verdade ele já estava doente. Ele era um advogado e acabou indo aí. Começou como um ator. Como é que se fala quando não é profissional? Me fugiu a palavra. Me ajuda aí, gente. Me ajuda É, aí. ele começou como. Nossa, fugiu a palavra também. É um ator que não é profissional, é amador, amador. E aí ele foi ganhando experiência até se transformar num diretor de teatro. E em 2020, ele teve um AVC isquêmico. E ele ficou 70 dias internado. A Marieta Severo, na época, chegou aí, que é a mulher dele, né? Chegou a comentar que a vida dela era, naquela época, era entre hospital e casa, casa e hospital. E acabou, infelizmente, falecendo. Agora, muita coisa, você comentou uma coisa que é verdade, gente não tem coisa, gente que a gente não aguarda, né?
Mas você sabe que uma curiosidade ainda sobre uma última curiosidade, porque se a gente for falar aí desses grandes astros que faleceram, a gente vai ficar o programa inteiro falando. Mas uma última curiosidade da Araci é que, assim, ela não falava para os amigos que ela estava doente. Até aquele rapaz que, Sérgio Malheiros, acho que era, que fazia o neto dela na Cor do Pecado. Ele fazia, na verdade, Filho da Preta, né? Mas Que o grego lá acaba gostando muito dele, e ela acaba torcendo muito por ele, acaba auxiliando ele muitas vezes, né? ela acaba sendo uma avó postiça na história. Sim. Ela, na verdade, ele relatou, falou que ele ligava várias vezes para ela para perguntar que ele tinha notícia, e ela sempre falou, não, eu tô bem, isso daí é conversa. Tô numa boa. E ó, você vê, e acabou falecendo. Então, assim, é uma pessoa que queria transmitir coisas boas. Isso é legal aí. Fica aí, então, o exemplo, né, de transmitir coisas boas. Mesmo a gente passando por dificuldades, a gente passa por algumas dificuldades, parece que no momento é a gente que nosso problema é maior do que o de todo mundo. Você vê que ela, mesmo passando a dificuldade que ela estava passando na questão de saúde, ela em nenhum momento quis transmitir tristeza. Isso é legal. Então, acho que é por isso que a figura dela é tão carismática, assim. É aquilo que a gente está falando, vai o artista, mas fica a obra, né? Então é a mesma coisa, né? Eu vou ser sincero, o Alderban Freire Filho, ele foi diretor do Tapas e Beijos, né? Acho que é assim, a última obra que é conhecida do grande público, né? Mas ele fez muito teatro, né? Como a gente fala da mesma coisa que a gente fala da Araci, né? A gente deseja para a família, para os amigos, colegas de trabalho, fãs, né? Muita paz, tranquilidade também nesse momento, né? Paz, né? Nesse momento, né? Porque é como fala, né? Vai o artista, mas fica a obra. É. E é isso aí, gente. Vamos seguir, então. Ela vai continuar ainda viva aí nas reprises da vida. Vamos seguir? Vamos. Então, bora, né? Vamos, juramento. Tenta com um tema mais tranquilinho, né? Vamos ver se melhorar isso. Essa. Não, não é essa música, não. Eu queria lembrar, supera, de mulher pra mulher, supera. Você vai falar de Fausto Silva. Vai falar de quem? Fausto Silva. Então, o Fausto Silva, a gente tinha comentado que a Record estava aí que nem doida atrás dele. Que até queria, porque queria que ele voltasse aos domingos pela Record. Né? A ideia inicial da Record. A Record queria ele para o final de semana. Se não fosse para o sábado, eles queriam principalmente para o domingo. Rodrigo Faro, se estiver ouvindo nosso programa, vai dar graças a Deus. Por quê? O Faustão rejeitou. O Faustão, segundo o que comenta, segundo o colunista Alexandre Lobian, ele teve a reunião com a equipe da Record e ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu pretendo sim voltar, mas agora não é o momento. Eu preciso descansar. E ele acabou aí rejeitando o convite de ir para a Record. Mas parece que você tem uma outra notícia, né, o Jorge Barbosa, sobre o Faustão, para quem é fã? Sim, no caso ele rejeitou a questão da Record, mas ele fechou a apresentação da primeira edição do Prêmio Marília Mendonça de música sertaneja. Com mais de 30 anos de carreira na TV, ele foi convidado especialmente pela família da artista e será responsável por conduzir as homenagens, shows e entregas das 13 premiações. O evento, que trará musicais e duetos inéditos, acontecerá no dia 24 de outubro em Goiânia, Goiás, cidade onde Marília viveu e estourou como cantora. A notícia veio do site ofuxico.com.br do dia 4 de agosto. Então, ó, mas você vê que legal, né? O Faustão aí. É bom que ele dá uma descansada na imagem dele, mas não vai parar de uma vez, né? Eu acho que a coisa mais sábia, né, Jean? Então, e é um prêmio importante, né? Tá em destaque, entendeu? Tá aparecendo, né? Não é algo pontual, né? Dá para ir apresentar com tranquilidade, né?
é uma coisa que não vai pesar ele, que ele já tem uma certa idade. Então, eu acho interessante aí a proposta do prêmio aí, né? Dele apresentar o prêmio. Mas estão falando que ele também está querendo montar uma produtora. O Faustão agora talvez esteja querendo investir em internet. Não sei. Olha, pelo que eu sei, Jean, ele já está investindo, né? Eu acho que só oficialmente não abriu o canal dele no YouTube, né? Mas que ele já está tendo investimento nisso, já que é mais fácil, né? A gente tem o próprio, como chama, o Amaury Júnior que está fazendo isso também, né? Sim. Então, muita gente está caminhando por isso, né? Falando um pouco mais de TV, música, por favor. Ah, que música eu canto? Pra que falar se você não quer me ouvir? Fingir. Ah, não, quando a chuva passar e o tempo abra a janela e veja eu sou sol. Olha, eu Cedilha já falei, Sampaio. desculpa, eu já falei para você, se eu tivesse no The Voice, eu nunca, sinceramente, eu não virava a cadeira de você, eu jogava a cadeira de você. De quem que nós vamos falar? Cedilha Sampaio. Ele que deu um susto essa semana, meu amigo. O bicho pegou, hein? O bicho pegou porque o ator aí, Sidney Sampaio, ele foi notícia aí nos canais, principalmente no meio policial, porque é o seguinte, ele na verdade, na sexta-feira, dia 4, ele caiu do primeiro andar de um hotel em Copacabana. Além disso, minutos antes ele teria aí tentado se hospedar, ele teria tentado antes se hospedar no hotel. Não, o hotel não quis aceitar, ele se hospedou em outro hotel. Em outro hotel ele destruiu o quarto, mas destruiu o quarto. E aí, quando os bombeiros foram chamados, ele foi tentar pular da janela do primeiro andar e fraturou aí, e caiu e fraturou as pernas. Na verdade, ele deu muita sorte, porque na verdade não chegou a quebrar. Acho que quebrou, mas não saiu do lugar, sabe? Só quebrou. E aí muito começou a especular por que ele tinha feito isso. Falou-se que ele tenha caído num Boa Noite Cinderela, que ele levou um prejuízo de 30 mil, mas ninguém deu uma versão certa do que aconteceu, do porquê que ele saiu quebrando tudo. O que vocês acham que aconteceu ainda, né, Marocas? Olha, já é muito triste que a gente vai falar, mas assim, a gente sabe que no mundo artístico, a questão de entorpecentes, né? A mistura com bebidas alcoólicas é muito comum, né? Eu não sei do histórico do rapaz, né? Eu acredito que ele pode ter misturado algumas coisas, de repente energético, com álcool, né? Né? Ô, dona Marocas, e a senhora tiraria a cirola para ele? Olha, Jean, eu vou ser sincero, eu acho um rapaz bonito, não sei como é que ele está hoje, né? Ele que fez as novelas aí da Record e estava sendo cotado, aí quer dizer, eu acredito que ele continua sendo cotado, né, Jean? Fazenda, né? Então, e agora eu não sei, viu? Que na verdade tudo depende agora da recuperação dele. Que ele com essas fraturas que ele teve aí, eu não sei se para realmente ele está sendo cotado, mas eu não sei se para essa edição da Fazenda se ele entraria, porque a Fazenda tem muita prova física. Jean, na verdade é assim, tem que ver se ele está recuperado, se ele não vai precisar estar tomando medicamento, porque a gente sabe que, por exemplo, na Fazenda, né, é meio complicado tomar medicamento, é como você falou, se tem prova física, a pessoa também não pode estar participando, então, não sei, né, como fala, é algo recente, eu não sei quando é que começa se a pessoa vai para a Fazenda, quando é que ela vai para o confinamento, né? Então, eu acho meio complicado, viu? Aquela coisa. Na verdade, a Fazenda tá uma coisa bem complicada, né? Que a gente não sabe quem vai. A gente sabe que Inês Brasil não vai. Você dá Para, risada. garoto! Para, garoto! Daqui a pouco vai querer fazer topless. Vocês estão falando do programa aí da Patrícia, né?
Nossa, gente, foi chocante. Até eu fiquei chocada. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, mesmo com a Inês Brasil, eles não ganharam de audiência, não. Eles ficaram, acho que em sexto lugar. Acho que até ficaram até atrás da Record, não deu tanto audiência. Mesmo com toda aquela empolgação, vamos colocar assim, eles não ganharam de audiência, viu? Mas Jean, posso te falar uma coisa? É Pode. assim, a gente sabe que o programa Silvio Santos não é a mesma coisa sem o Cici, né? Com todo respeito à Inês Brasil, que ela é autêntica, né? É o que faz a diferença dela. Ganhou da Nicole Baus, né? Nicole Baus é uma fofa, né? Tanto que quem viu Que História é essa, Proxa, viu uma história dela muito engraçada, você fala, gente do céu, tadinha, é uma pessoa de um coração enorme, né? Mas, né, meio precisava realmente passar por uma terapia, né? Mas assim, não segura, né, já? É difícil, né? Assim, para você segurar, você tem que ter um artista que seja muito, muito, assim, muito querido e faça a diferença lá. E não é querendo falar, não, já. Eu tô achando que a redação aí dos Jogos dos Pontinhos está pegando pesado. Antigamente as pessoas acertavam mais de cara as respostas, era uma sequência que você fala, não, não, sabe? Agora tá umas coisas que o pessoal só acerta na terceira, e mesmo assim forçando muito, não sei o que tá acontecendo, não. Isso tô falando Eu também específico sei. desse jogo das três pistas, tá? Eu acho assim que a parte da competição musical é bacana, porque depende de quem eles chamam para participar, né? É bem legal, né? Que nem eu não lembro quem tava. Essa pessoal do funk, né? Acho que tava o povo do funk, né, nessa última edição, né? O povo que conhecia bastante música, bem legal, tava bem competitivo, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? É complicado, né, Jean? Tem coisa que não dá, né? E eu não tenho, por exemplo, paciência mais para aquele quadro que eles fazem, que a Patrícia fazia parte antes, lembra? Daquele sai na rua, Não, Sai na Rua tá agora com a Ellen Ellen Ganzaroli. Ganzaroli. Eu acho que tá super simpática, bacana, né? Mas quase que até a Eliana já fez, né? Então, eu posso dizer. Eu gostava com a Patrícia fazendo na rua. Achava que era mais legal. Mas eu tô falando aquele que tinha a Flor, a Patrícia Bravanel, a Erin Gazzaroli, o Cabib Teves, lembra? Lembro, que era um Que dos agora pontos. colocaram um monte de humorista lá que pra mim não tem hora que O não. jogo é o jogo dos pontinhos, não é? É o pontinho. Isso, então o jogo do pontinho, o jogo do pontinho tinha hora pra mim que era muito fraco, né? Achava muito forçado, tinha hora, né? Uma rivalidade lá que era, sei lá, se era proposital, armada, não sei, né? Que daí você vê, Lívia Andrade, né? Aquela briga que tinha ela com Patrícia, eu achava meio forçado, né? Mas então, mas tem uma coisa, tinha esse negócio aí que era meio forçado, mas vamos recordar, porque recordar dava picos de audiência, era assunto assim que, na verdade, nossa, nossa, era muito assunto assim, é, mas eram os assuntos assim, às vezes dá aquelas brigas, dava assunto para a semana inteira. Você lembra disso? Sim, por isso que eu tô te falando, Jean. Então, assim, às vezes você coloca teoricamente comediante, mas não necessariamente o cara vai conseguir brincar ou fazer a piada certa, né? Eu falo que até hoje, eu acho que um dos melhores episódios que já teve com o Silvio Santos, que eu assisti, que eu acho muito legal de você ver a reprise, é o Jogo das Três Pistas com Ari Toledo. Engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Tudo que a palavra faz piada. Gente, é muito bom. E o Silvio rindo, atiçando, sabe? Então, agora tem convidado que é sem graça, entendeu? Enfim. Vamos então continuar com a pauta e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de programa Silvio Santos, né? Que parece que vem novidade também. Ratinho. Agora é hora do ratinho. E um bate-papo muito descontraído no programa de todos os programas,
comandado por Flávio Rico e Gabriela França no canal do R7.com, no YouTube, o apresentador Ratinho abriu seu coração ao relembrar passagens importantes de sua carreira. Durante o papo, o apresentador relembrou o início da carreira icônica com a dupla ET e Rodolfo, em sua atração na Record, e confessou que ficou chateado quando o Gugu levou os dois para seu programa no SBT. Nunca me atrevi a segurar ninguém para trabalhar comigo. Fiquei chateado porque gostava dos dois, tanto do ET quanto do Rodolfo, mas toquei minha vida. Pontuou o apresentador. A notícia vem do site o planetatv.cliquegratis.com.br do dia 9 de agosto. Ah, mas você sabe que o Gugu tinha muito, não é porque ele morreu que a gente vai falar, mas o Gugu fazia muito isso mesmo. Ele tentou também, de uma forma, roubar o anão lá do Geraldo Luiz. Deu casa pro anão. O Geraldo Luiz até deu, na época que o Geraldo Luiz estava na Record, deu até uma entrevista, se não me engano, acho que foi no Danilo Gentili, falando, o Gugu mas o Gugu gostava de roubar as atrações mesmo. Deu casa pro anão, ensinou o anão a dirigir, fez com um monte de... quase um mês mostrando a vida do anão, fazendo um reality da vida do anão. E o Gugu tinha isso mesmo, de roubar roubar assim, né? Roubar é modo de dizer, né? Como é que se diz? As atrações dos outros programas. Mas já é assim, a Globo faz isso também. Você vê que começa a aparecer alguém muito lá, eles começam a sondar, puxa aqui, puxa para lá. Daqui a pouco a gente vai falar de um caso aí, né? Que aconteceu num certo show, né? Criança Esperança, né? E então, assim, gente, a Globo vive fazendo isso, né? A gente vê muitos programas acabarem por conta disso. Você vê o Luciano Huck, o Luciano Huck foi contratado da Globo por quê? Ele estava batendo a meta lá com o positivo, lembra? Com H. O positivo se transformou em O positivo quando o Otaviano Costa assumiu. O H, né? O H. Aí depois começou a fazer muito sucesso. Você já falou outro exemplo. Otaviano Costa foi contratado pela Globo. Outra coisa, você lembra? O Programa Livre com o Serginho Groisman no SBT? Contrataram o Serginho Groisman. Então, gente, é assim, começou a fazer muito sucesso. Ana Maria Braga na Record começou a fazer muito sucesso. Contrata. Gente, o Gugu, ele só não é um canal de TV, vamos falar a verdade. É isso aí. Vamos então para o próximo assunto da pauta? Lembrando, antes de ir para o próximo assunto da pauta. Pode falar. Lembrando que a gente não pode esquecer dos nossos canais, né? Quais são os canais aí da Hora da Fofoca? O nosso canal no YouTube é Hora da Fofoca Jean Darras Jorge Barbosa. O Instagram é o Hora da Fofoca. E o nosso blog oficial é o hdfofoca.blogspot.com. E assim, vou fazer um desafio aqui ao vivo. Você que está nos ouvindo aí, seja no momento que for, se você for lá, você se inscreve no nosso canal, comenta lá da onde você está ouvindo aí a Hora da Fofoca, e no próximo programa a Dona Marocas manda um beijaço para você aí, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Não é isso, Dona Marocas? É verdade. Então corre lá no YouTube, se inscreve e comenta lá uns vídeos, vê o que você está gostando, o que você não está gostando, põe seu nome, de onde você é, que no próximo Hora da Fofoca, com certeza, nós vamos comentar e mandar aquele abraço. Próximo assunto da pauta, se ninguém tiver mais nada. Aquele abraço, Cooperani, aquele abraço, André Marques. Esse é outro que, olha, está se dando bem na internet, viu? André Marques está se dando bem na internet, porque desde que ele saiu da Globo, ele não está em canal nenhum. E ele tem investido aí na internet e tem se dado bem. Ele fechou um contrato aí milionário em razão do trabalho que ele tem feito em seu canal no YouTube. Após sair da Globo, o artista obteve enorme sucesso na internet, transmitindo suas receitas pelas plataformas sociais. Assim como o canal, os contratos também não param de crescer.
Além das ações publicitárias que ultrapassam a casa dos milhões, o apresentador vem repercutindo também pelas entrevistas bem selecionadas que faz, além das receitas. Estão vindo temperadas de bom humor e boa informação. O apresentador acaba de fechar uma campanha publicitária que vai começar a ser transmitida agora. Já começou, inclusive, dia 8 de agosto. A campanha dura até outubro e o apresentador anuncia a parceria em suas redes sociais. No próximo, já anunciou também, no próximo dia 7. O artista vai gravar uma receita no dia anterior para ser exibida no dia 8. A entrevista, a receita já foi até gravada. Dona Marocas, eu vou falar a receita, aí a senhora me fala se a senhora acha que fica legal. A receita que ele vai começar, esse especial de receitas, é salmão com geleia de morango. Será que fica... Nossa, super, é uma coisa assim, super autêntica, só faltou chamar Shakira. Ah, não fala de geleia para Shakira, que a Shakira pegou um nervoso de geleia, mas vamos Pegou, lá. é o ranço não, mas de quem come a geleia pegou ranço. Forever, forever. Não é? Eu ia fazer um comentário meio vulgar, mas não vou fazer, porque a hora da fofoca tem um nível, né? Enfim. Eu só acho que erraram a carne, né? Deviam ter colocado uma carne vermelha, né? Peixe lembra um outro peixe, não é muito bom, não. Pacu, né? Pacu assado. Enfim. Eu ia falar da piranha mesmo. Muito bem. Pimenta no pacu dos outros é refresco, viu, dona Marocas? É verdade, né? Porque você sabe, caldo de piranha faz sucesso. Caldo de quenga também. Nesse frio. É verdade, tem o caldo de quenga, mas o caldo de quenga é com ave, não é? Com mandioca. Vamos lá, então. Vai penosa? Não, pelo jeito não, né? Vai penosa? Não, caldo de quenga vai costelinha, uma carne e é um caldo que ele é feito com mandioca. Tá vendo, gente? Tá vendo? No caso da Shakira, ela ia colocar geleia de morango. Então, enfim. Próximo assunto da pauta, é claro, se ninguém tiver mais nada para comentar. Beija, 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 beija e aceita o que seja seu. Amanhã se deseja eu ver no seu corpo, toda beija. Gente, de acordo com informações da revista Veja, Maite Proença estaria negociando uma participação no remake de Dona Beija, a ser produzido pela HBO Max. Ela foi protagonista da primeira versão, que dessa vez será estrelada por Grazi Massafera. Grazi não é tão diferente de mim, mas vai ter que fazer do jeito dela para ser sucesso, afirma Proença. Antes de saber do site, o planetatv.cliquegrátis.com.br do dia 7 de agosto. Então, de novo, a gente vê esse movimento aí das plataformas de streaming cada vez mais investindo em novela. Eu não tem nem o que falar, que acho que o futuro da televisão, quem acha que a televisão vai acabar, não vai acabar, mas o futuro da televisão é entrar com essa questão da interatividade. Não tem o que falar. Aliás, a Globo teve aí uma sacada de mestre agora. Porque a Globo agora, não sei se vocês sabem, você não precisa ser assinante do Globoplay. Você entra lá no Globoplay, faz o seu cadastro e você vai poder assistir a programação da Globo ao vivo, independente de onde você estiver, no seu celular. Então, você seleciona. Então, você vê aí cada vez mais as televisões investindo nessa questão da interatividade. Já, na verdade, está unindo o útil ao agradável. Por quê? No que você está lá, você vê alguma coisa interessante, você se anima, né? Então, como a gente está falando, né? Então, cria aí novas possibilidades, né? Novas ideias aí, né? Com certeza. E eu acho que chamar a Grazi Massafera é mais do que... Eu acho que ela devia ser até ela vai fazer uma participação, ela vai ser a protagonista da novela. Não, a Grazi Massafera, ela vai ser a Dona Beija. Quem vai fazer a participação vai ter Proença, já.
Porque, na verdade, assim, não sei a idade de Maite Proença, né? Mas eu acho isso sempre muito legal, né? Assim, tá fazendo um remake, trazer um artista, alguém que fez parte, né? A gente sabe que alguns artistas já faleceram da obra, né? Porque a Dona Beija é da época da antiga Manchete, né? Então você tem que ver isso, né, Jean? Então, eu acho isso muito legal, né? Muito bacana, né? Essa história ela tem que fazer do jeito dela, gente. Sei o que eu fazer do jeito dela. Tem que ver quem é o diretor, né? Que nem quem tá ali como contratada, não sei se como diretora também, né? Camila Pitanga, na HBO Max, não sei quem vai dirigir Dona Beija, né? Mas então, assim, você tem que ver o que o diretor pede, né? Você tem que ver o que o texto fala e ver o que o diretor pede. Então, não é tão simples assim, gente. Não é. Gente, não é. Tem que fazer do jeito. Gente, fazer do jeito dela vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Eu acho que é interessante, assim, a dica que eu dou, como eu fiz teatro, não assista o original, né? Para você não pegar vícios, querer fazer algo igual, né? Assiste depois o original quando você já tiver feito o seu, né? É legal, né? Para você não fazer comparação, para você não se viciar, né? Mas cada um de um jeito, não é, Jean? Com certeza. Vamos então para o próximo assunto, é claro, se ninguém tiver mais nada para comentar. Sou filha da lua, sou filha do sol. Nasci no dia que a chuva caía. Maravilha. Então, vamos falar de Mara Maravilha aí, que houve uma polemiquinha aí, né? Essa semana. Houve aí o show do Criança Esperança, que foi ao vivo. O show do Criança Esperança, que fazia muito tempo que não era ao vivo, foi a maior audiência em 6 anos do Criança Esperança. E um dos principais momentos icônicos foi a participação das 3 loiras, Xuxa, Angélica e Eliana. E aí eu vou falar qual é a polêmica do show e vou pedir vou passar a palavra para os meus amigos, porque muita gente falou-se no discurso delas da questão aí de você representar, da representatividade e, na verdade, da questão da história dos programas infantis, que eram 3 grandes nomes, e, na verdade, muita gente achou que eles pecaram. Muitos internautas acharam que eles deveriam ter convidado Mara Maravilha. Que, querendo ou não, você vai falar de programas infantis da década de 80 e 90, você fala de Angélica, você fala de Xuxa, você fala de Eliana e não tem como não falar de Mara Maravilha. A gente sabe que a Mara, na verdade, ela é uma pessoa até um pouco difícil e faz algumas declarações, às vezes, até um pouco. Elas se colocam, às vezes, um pouco meio ofensiva, né? Mas, querendo ou não, se era um encontro para falar dos apresentadores da década de 80 e 90 e falar da representatividade, muitos questionaram por que não convidar a Mara Maravilha. Por outro lado, muitos deram graças a Deus que não convidou Mara Maravilha. E aí, o que vocês acham, hein, povo? Olha, já, eu acho que, como assim? Eu acho assim, eu vou falar o que eu assisti essa parte do show, porque, desculpa, eu acho que é muita música, 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 e música sem sentido para mim, né? Porque eu acho que se é um show musical, você tem uma sequência lógica. Então, começou o programa Aqueles Poros com muita música, que você fala uma sequência, você não entende por quê, para quê, para onde, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Da parte da Angélica, Eliana, eu achei o texto da Eliana, assim que termina a apresentação das 3, muito marcadinho, né? Nós não temos nenhum tipo de problemas, nós somos 3 mulheres, nós batalhamos pela infância, e assim, não vejo representatividade nisso, não, desculpa. Porque nós somos um país que nós somos um país, a maior parte somos mestiços, né? Não, não é todo mundo loiro de cabelo loiro, de olhos azuis e cabelos loiros, brancos, né? Nós somos morenos, pardos. E então, assim, para mim é uma coisa que não condiz. Reunindo as 3, bacana, né?
Angélica cantando Voo de Táxi, Xuxa cantando o seu sucesso, lá, que eu não lembro qual que é a música que ela cantou, porque tem tanta música, né? Lua de Cristal. Foi Lua de Cristal, Descendo da Nave? Eu acho que não, hein, Jean, mas não vou discutir. A Ela Lua de cantou Cristal duas. cantaram juntas, né? E a da Eliana, uma versão de Dedinhos que eu falo, gente, nunca a Eliana cantou Dedinhos desse jeito. Muito moderna, sabe? Então, assim, achei muito legal da Eliana no discurso dela, falar, ó, da mesma forma que eu tô aqui, pelo que esperamos vocês em novembro no Teleton, participando, colaborando. Achei muito legal isso dela. Daqui a pouco nós vamos falar disso também, tem uma polêmica envolvendo isso. Mas daqui a pouco. Então, mas ela falou, achei isso legal. Mas, assim, achei o texto que a Eliana fala no final da apresentação dela, que ela fala, né, das três juntas, sem rivalidade, eu achei muito marcadinho, muito. Não gostei, me soou mal, me soou muito. Então, Sabe? na verdade, falar a verdade, eu não assisti, eu fui conferir na internet. Na verdade, o que as pessoas falam é que ela queria passar, eles queriam passar a ideia de interatividade. Então, tem uma parte do público, a maioria, acha que é normal, que eles fizeram muito bem de não convidar a Mara Maravilha. Porém, tem uma outra parte que acha que faltou ela. E querendo ou não, a Mara Maravilha, tendo aí as polêmicas dela, ela marcou um espaço dela na televisão, ela marcou uma época com o programa dela, não tem como não apagar, não teve, entendeu? Então teve gente que questionou isso. Eu, particularmente, para mim é indiferente. Não sou muito chegado em Mara Maravilha. Mas, em resumo, você acha que devia ter chamado a Mara ou não devia? Olha, gente, eu acho que estão fazendo uma polêmica à toa, porque teve um monte de gente que não chamaram a Simone, não chamaram a Mariana, não chamaram a Jaqueline, tá? Porque se vai só. Não chamaram nem Serginho Malandro. Isso é Serginho verdade. Malandro também fez programa infantil e fazia sucesso na época dele, hein? É E vocês verdade. não lembram, eu vou contar para vocês. Ele saiu do SBT para Globo para cobrir as férias da Xuxa, porque estava estourado no SBT. Aí ele Hoje cobriu as férias o da programa do Xuxa. Serginho seria proibido, não é verdade? Para menores. E aí ele cobriu as férias da Xuxa e aí o que aconteceu? A Foi Globo mandado colocou ele embora. na geladeira. Então, Mas olha, você vê, eu vou ser sincero, gente, eu não acho que ele está retratando os 80, 90. Foi um momento de encontro de três apresentadores que eles tentaram passar aquele verniz da falsidade, né? O verniz da falsa verdade. Teve gente que acreditou e não acreditou. Foi bonita a apresentação. A parte ali ela achei uma bosta. ô dona Desculpa. Maroca, sou boca suja! Legal, não, ela tá sem filtro, sabe o que que é isso? É que a Anitta tá com Suzane, né? Como é que chama? Suzane, sei que lá? Ué, o que que eu tenho a ver com Suzane, sei que lá? Eu tenho alguma coisa com o italiano, por acaso, agora? E aí é o seguinte, vou ainda falar da segunda polêmica, que Jorge Barbosa já cantou a bola, eu vou falar o que aconteceu. Segundo alguns veículos de comunicação, até eu estou pegando um jornal que é lá do Meio Norte, a alta cúpula da Globo teria ficado irritada com a Eliana, né? Na ocasião, a loira comentou o seguinte: primeiro, eu estou muito emocionada em poder estar aqui. A gente está falando de solidariedade. E essa deve ser a grande estrela da noite, né? Por isso estamos aqui unidos para pedir sua doação para o Criança Esperança e também para o Teleton, uma campanha que beneficia a CD, que eu participo anos e sou madrinha. Acontece que foi uma surpresa a fala da Eliana no meio da emissora dos Marinhos, por meio de ponto eletrônico, pediu a Ivete Sangalo e a Marcos Mion para assumirem a fala imediatamente, tá? A Globo pediu. Entretanto, os apresentadores ficaram completamente sem reação quando a Eliana citou o Teleton. E após muitos burburinhos, a direção da emissora dos Marinhos bateu o martelo e decidiu que não irá, após a polêmica, liberar os seus apresentadores para participar do Teleton. Eles avaliaram que isso não é uma moeda de troca, ou seja, foi algo espontâneo.
Disseram ainda que por hora não vão mudar as normas editoriais do Grupo Globo e que se o Teleton fosse hoje, essas normas ainda estariam engessadas, disse o colunista. Então, assim, eles ficaram muito bravos com a fala da Eliana, principalmente porque eles não estavam esperando, tá? E não sei se isso procede, se não procede, não sei se vai amolecer o coração deles, mas no momento eles, depois da fala da Eliana, eles vão continuar vetando a participação dos artistas, que tem se mostrado muito solidário. A própria Angélica divulgou aí nas redes sociais que ela gostaria sim de fazer um segundo encontro das loiras, dessa vez no Teleton. Mas eu não sei se vai ser possível, se a Globo vai aí autorizar, né? Ué, mas a Angélica está contratada pela Globo de novo? Não sei. Mas a Angélica não está contratada pela Rede Globo, mas a Xuxa tem o contrato dela. E, na verdade, tem outro detalhe. Ela tá e não tá, porque o marido dela continua tendo lá uma força na Rede Globo. Ela continua meio que tá e não tá o contrato dela com a Globo. Se tiver, é só a ponta do marido dela. Enfim. Ó, gente, eu sei que assim, ó, isso daí a gente já sabia que a Globo ia vetar. Na verdade, a Globo ela manda algum artista não tão famoso para fazer uma participação no Teleton, para não dizer que não está dentro do programa, que não está acabando com solidariedade, mas não manda suas grandes estrelas, tá? O Daniel só pôde voltar ano passado para o Teleton porque ele tinha acabado o contrato com a Globo. Enquanto ele estava lá no The Voice, ele pôde, ele que era padrinho do Teleton, da ACD, ele não pôde apresentar, não pôde participar. Então, mas acontece que a Eliana, quando foi convidada para ir para a Globo, que a gente sabe que isso daí é um estudo para ver a imagem da Eliana, a Rede Globo havia se disponibilizado a liberar alguns artistas sim para o Teleton, entendeu? Agora, nesse momento aí, devido à fala da Eliana, isso é o que tem se especulado, é que tem sido falado aí em alguns veículos de comunicação. A alta cúpula da Globo teria voltado atrás, entendeu? Eu, na verdade, eu acho que isso tudo é uma grande besteira. Não vejo tanta polêmica assim. Eu acho que nesse ponto eu sou obrigado a concordar, porque se vamos lutar por uma causa, luta todo mundo junto, gente. Vamos ajudar todo mundo, um se ajudando o outro, uma mão se lava a outra e os dois lavam o rosto. Eu não assisti Criança Esperança. Espero que eles tenham conseguido alcançar a meta deles. O Teleton também, eu torço todo ano para conseguir alcançar a meta, porque são duas, como se diz, Dois grandes eventos, né? não Na é dois grandes colaboração. eventos que eu ia falar, é duas campanhas importantes, cada um focando num público-alvo. A Criança Esperança, que é um braço aí da Unicef, ajudando vários projetos sociais. E você tem o Teleton, que é voltado para a ACD. A ACD que ajuda muita gente, não só crianças, idosos, adultos, ajuda muita gente que tem deficiência física. Então, eu acho que essa história de ficar competindo por audiência, eu acho que é besteira. Mas eu já imaginava isso, viu, João? Desculpa falar. Eu já imaginava que eu queria alguma coisa para barrar o negócio. Então, o alvo da vez foi a Eliana. Se falasse é porque falou, se não falou é porque falou, porque não falou. A parte pior dessa história toda é a reprise do programa Criança Esperança em pleno domingo, no horário que seria Família Paraíso, que é o que é à tarde. Bem no horário de quê? De Eliana. Uma outra traição, né? Pelo menos o pessoal tá falando, tá saindo esse burburinho aí nas redes sociais, né? Que realmente ninguém não esperava que tivesse reprise do programa no domingo, né? No horário de Eliana. Mas tudo bem, gente. Eu acho que com tudo isso que aconteceu, acho que dificilmente a Helena vai para Globo, viu? Enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Ó, Falando nós ainda temos de falando ainda de Criança Esperança, deixa eu fazer essa última fofoca. Dá tempo da minha última fofoca, já? nós estamos com 49 minutos. Ah, então dá tempo sim. Ó. Bem, são duas fofocas, né? O Jean não contou, mas eu vou contar. Num dia da Criança Esperança, a Mara Maravilha, ela soltou, né, um comentário assim, que ela não estava nem aí
para as três juntas, que ela não fazia parte da Potatotinha. E durante o programa Criança Esperança, Bárbara Reis soltou, né, em alto bom tom, que as pessoas estavam gravando lá de fora, né, que sentia a falta da Mara Maravilha. Algumas pessoas insinuaram que Bárbara Reis fez isso com deboche, né? E Mara Maravilha divulgou um áudio em que Bárbara Reis nega ter debochado de sua ausência no Criança Esperança deste ano. A atriz afirmou que acompanhou os programas da apresentadora quando era criança. Ficava ali vidrada, disse, nesta quarta-feira, 9 de agosto, ao prestar apoio para ex-funcionário da SBT. A notícia vem do site noticiasdatv.uol.com.br do dia 9 de agosto. Tá? É aquilo que nós estamos falando, né, gente? Eu acho assim, quando a gente pensa em solidariedade, por que não convidar? Né? Eu acho que seria de bom tom, mas eu acho que as 4 juntas ia dar pau. Né? E tudo bem, né, gente? Então é isso. Eu acho que depende da forma como as coisas acontecem, mas... Jean, eu acho assim, vamos ser honestos, Mara Maravilha se aproximou da Xuxa quando ela estava na Record, né, que teoricamente é um grande núcleo evangélico. Né? A Xuxa até hoje, se eu falar para você que ela fala de alguma religião, estou mentindo. Ela é muito discreta com relação a isso, né, Jean? Então, você vê, aí ela saiu da Record, acabou a amizade dela com a Mara Maravilha, se algum dia houve, né? Eu acho que foi um momento de trégua. Mas a gente sempre vê a Maravilha atacando um, atacando o outro, né? Então, não ia deixar de ser assim. Se ela tivesse lá, com certeza ela ia falar, porque ou ela apresentou antes, ou ela apresentou depois, ou apresentou durante, entendeu? É isso, tá? O que eu posso falar do Criança, assim, achei, assim, a parte que eu assisti Ana Castela, gente, João Gomes, Ana Castela, Citãozinho Sororó. Gente, nunca vi uma combinação tão estranha, né? Para não falar esdrúxula, né? Porque não cantou nem a música dele, não cantou a música dela e cantou só o tema da novela. Que coisa, não? Né? Deixa eu ver aí o namorado dela, o Gustavo Mioto, né? Saiu nas redes sociais falando o seguinte, que, gente, ele não iria apresentar. É um evento muito grande, né? E ao vivo, né? Ele não apresentaria, que ela teve muita coragem e ela fez o melhor dela. E eu concordo isso com ele, né? Que ela teve lá do começo ao fim, mas, gente, mas aquilo que eu tô falando, gente, mas a apresentação tão esquisita nesse Criança Esperança, gente. Tão estranho. Olha, gente, eu vou te falar, viu? E isso que teve Ivete cantando com Preta Gil, também essa parte eu não cheguei a pegar, né? Mas foi assim, emocionante, viu? Foi bem emocionante essa parte. Eu vi também um pouco no YouTube, porque a Preta Gil está passando por um momento difícil. E ela acha que ia passar por algum exame ou algum procedimento no outro dia. E ela tá cantando, falando sobre a questão de força, sabe? Uma música assim para incentivar, que é uma música que tem, se você for analisar a letra, tem um peso nesse momento que ela tá vendo. De repente a Ivete entra cantando, surpreende ela, dá um abraço. Então eu achei, não assim, eu não achei uma coisa forçada, que nem você falou da Eliana, que achou um discurso forçado, não duvido, né? Mas esse momento da Ivete, da Preta Gil, eu não achei forçado, achei um momento até legal, assim, sabe? Querendo mandar, incentivar, dar força para ela. Ela que está enfrentando aí um momento difícil, né? Eu acho isso legal, Jean, porque assim, a gente nota quando o negócio tá seguindo muito script, né? E infelizmente, já aquilo que eu tô te falando, infelizmente eu não vi mesmo, né? A gente acaba trabalhando outro dia cedo, então a gente acaba não assistindo até o final, assistindo até uma parte. Pelo menos o que eu vi, assim, foi, pelo menos o que eu vi, que nem essa parte da Eliana, da Xuxa, assim, a apresentação assim, da Angélica, começou com a Angélica cantando Voo de Táxi, depois chegou a Xuxa com a Nave, que eu não lembro agora que música ela cantou, sendo bem sincera para vocês. É uma das muitas músicas que ela canta, coisa e tal. Depois já veio Eliana com uma pegada muito moderna, muito. Eu falo, gente, eu não. Né? A música já tinha tido uma versão mais contemporânea, né?
Aí a conversa com as três ali, a Xuxa falando pelos cotovelos, sabe lá Deus o que, pra quê? Aí fala a Angélica fala, a Xuxa já falou tudo, né? Aí Eliana solta a pérola do Teleton. Porque foi uma pérola, porque você vê que ninguém esperava. Sabe quando as pessoas estão em choque, tipo, a Angélica, a Xuxa, todo mundo em choque, né? O Ninguém que ela sabia o tá que falando, fazer. né? Tipo, o que ela tá falando, né? O que ela tá fazendo, né? Então, mas isso foi legal. Foi os 5 minutos de Globo para Eliana, né? Eu, se fosse a Eliana depois dessa, se tá dando toda essa confusão, eu repensaria muito em ir pra Globo. Porque você já tá tendo esses cortes. Antes de você chegar lá, você acha que você estando lá não vai ter corte, vai ser pior ainda? E tem outra coisa, para quem não sabe, o marido da Eliana, que é o filho do Flávio Rico, o jornalista Flávio Rico, é diretor na Rede Globo. Então é uma coisa que pode, de repente, essa declaração dela é uma coisa que pode até respingar nele. Enfim, Ah, eu acho que não, Jean. Pior que eu não. tenho minhas dúvidas. Sabe por que Ele não? está parecendo Rede Porque nesse ponto respingou nela, sujou ela. Sujou ela e acabou com ela. Porque, gente, a Globo também mandando tanta gente embora. Eles não têm mais tanto diretor assim também, viu, gente? A Globo tá numa Globo. fase muito complicada. Você vê, com a saída da Larissa Manoela, quem entrou no lugar dela para fazer uma nova série aí do Globoplay foi a Alanis Giller, né? Gente, a Globo tá num momento em que mandou muita gente embora. Se não começar a fazer uns contratos por aí, olha, vai ficar desfalcado de elenco. Muito bem. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, tá? É, considerações finais aí, Jorge Barbosa. Olha, que você tenha um excelente final de semana. Que você, se você não assistiu o Criança Esperança, tem uma nova oportunidade de ver aí no domingo, né? Assista, né? Assista para você ter suas ideias, suas considerações, né? Ou dá uma olhadinha na internet, né? Eu falo sempre do meu ponto de vista, né? Mas é sempre legal a gente estar conversando. Lembrando que se você quiser discordar ou concordar com a gente, deixe seu comentário aí no nosso vídeo no YouTube. É uma maneira da gente estar interagindo, conversando com vocês que estão sempre acompanhando aí a Hora da Fofoca. Ô, Dona Marocas, considerações finais? Que você coma uma excelente massa na noite de sábado, que pode ser uma pizza, né? Não necessariamente uma macarronada, né? E, gente, continue cuidando da sua alimentação, né? E beba água. Muito bem. Júlia Menta, considerações finais? Se você quiser saber de mais novidades todos os dias, é só entrar no nosso blog oficial hdfofoca.blogspot.com. Então eu aqui me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado da Hora da Fofoca. Fique aqui na nossa companhia, se inscreva no nosso canal, que você sempre vai ficar por dentro aí das fofocas da semana, as polêmicas da semana, sempre contada aí de uma maneira divertida, de uma maneira às vezes séria, mas geralmente tirando sarro, uma linguagem que você conhece, uma linguagem que você feita para você de uma forma que você possa argumentar e ter assunto, tá bom? Então fiquem bem e até a nosso próximo Hora da Fofoca.